Durante muito tempo acreditamos e até mesmo sentimos intuitivamente que este mundo podia ser dividido infinitamente, que entre quaisquer dois pontos sempre haveria outro ponto no meio, que o espaço era como uma tela suave e contínua que jamais se quebraria por mais que nos aproximássemos. Mas a física nos diz que isso não é verdade. Existe uma escala onde a realidade deixa de ser apenas um pano de fundo e começa a oferecer resistência. Uma escala onde o simples ato de tentar descobrir o que existe ali acaba destruindo o próprio objeto investigado. Olá, pessoal! Essa escala é conhecida como comprimento de Planck, e ela mede cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Mas não se trata apenas de uma distância minúscula. Trata-se de um limite. O que termina ali não é um espaço em si, mas o modo como nos acostumamos a entender o universo. Quem fala com vocês é o Deluca e sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hora da gente começar o nosso conteúdo de hoje. Protegido por um buraco negro. Para enxergar qualquer coisa, precisamos investigar esse objeto usando ondas, como luz ou partículas. Só que as ondas seguem uma regra simples. Elas não conseguem ver nada que seja menor do que o seu próprio comprimento. Por isso, quanto menor for o objeto, mais curta precisa ser a onda usada para observá-lo. E quanto menor o comprimento de onda, maior é a sua energia. Em escalas normais, isso não chega a ser um problema, não. Mas se tentarmos olhar fundo demais, a energia da onda se torna imensa e acaba se concentrando em uma região minúscula do espaço. É nesse ponto que a gravidade entra em cena. Ao tentar iluminar algo com tanta precisão, concentramos tamanha energia que um buraco negro microscópico acaba se formando. Esse buraco negro engole justamente a informação que estávamos tentando obter. Nesse instante, em vez de nos aproximarmos de verdade, nossa tentativa de observar acaba escondendo tudo atrás do horizonte de eventos. Em outras palavras, o comprimento de Planck não é um limite técnico que poderia ser superado com um dispositivo mais avançado. É uma característica fundamental, enraizada na própria estrutura da realidade. Ou seja, não se trata do menor tamanho possível, mas da fronteira além da qual a interferência deixa de ser possível. É como se o universo dissesse, daqui para frente é proibido passar, e colocasse um buraco negro como um bloqueio infalível. Qualquer tentativa de ultrapassar esse ponto simplesmente não faz sentido. Para isso, seria necessária uma quantidade de energia tão colossal que está completamente fora do nosso alcance. É por isso que o comprimento de Planck marca não só os limites do nosso conhecimento, mas também das nossas ações. Ele define o quanto podemos interferir na estrutura do real antes mesmo que a própria ideia de observação deixe de fazer sentido. Se levarmos em conta o princípio antrópico, a ideia de que as leis do universo devem permitir a existência de observadores, então o papel do comprimento de Planck ganha uma nova perspectiva. Nesse caso, o comprimento de Planck não seria mais uma barreira física abstrata, mas uma condição estrutural que torna possível o surgimento da inteligência. Para que algo tão complexo quanto a vida ou a consciência possa surgir no universo, a própria tela da realidade precisa ser estável. Se o espaço pudesse ser dividido infinitamente, então os campos físicos tenderiam ao infinito ao tentar se concentrar em pontos cada vez menores. Com isso, a estabilidade dos átomos e partículas se desintegraria e o caos de singularidades imprevisíveis tomaria conta de tudo. O mundo sem um limite inferior acabaria perdendo qualquer base sólida. Nesse cenário, nem partículas estáveis, nem átomos e muito menos estruturas biológicas poderiam existir. Sob esse ponto de vista, o comprimento de Planck não é um mecanismo de segurança criado para barrar civilizações avançadas, mas sim a menor unidade necessária para manter a estabilidade do universo. Ele garante que, ao atingirmos um certo nível de fragmentação, o cosmos resiste ao colapso infinito. Para nós que somos observadores, essa limitação tem um significado claro. Por mais que nossa tecnologia evolua, nunca conseguiremos atravessar os alicerces da realidade. Em outras palavras, o universo garante nossa existência ao impor uma barreira rígida de informação contra o caos, e ao mesmo tempo se protege de nós.
O comprimento de Planck é a garantia de que, por mais energia que tentemos injetar em sua estrutura, o mundo continuará sendo algo compreensível, finito e logicamente coeso. E quando olhamos para a história da humanidade, com suas guerras, destruições e o impulso constante de usar qualquer poder que se tenha nas mãos, essa proteção deixa de parecer exagerada. Talvez o comprimento de Planck não seja apenas uma fronteira física, mas uma condição essencial para que a própria realidade possa sobreviver em um universo habitado por observadores inteligentes e perigosos. O comprimento de Planck com um bit da realidade. No século XX, a física fez uma descoberta que ninguém sequer imaginava. Quanto mais fundo olhamos na estrutura do universo, menos ela parece ser um conjunto de coisas. A mecânica quântica revelou que as partículas fundamentais não são esferas minúsculas, mas sim conjuntos de estados possíveis. Em outras palavras, uma partícula elementar não é um objeto, e sim informação sobre o que pode acontecer. Um dos maiores físicos do século XX, John Archibald Wheeler, expressou essa ideia de forma extremamente concisa. It from bit. Tudo nasce do bit. Ou seja, não é a matéria que gera informação, mas o contrário. O que chamamos de partículas, campos e até mesmo espaço, tudo isso surge das respostas a perguntas básicas como sim ou não nasce da diferença. E aqui, o termo informação não é uma metáfora. Landauer demonstrou que apagar um bit de informação exige energia. E Beckstein descobriu que a quantidade de informação contida em um buraco negro é limitada pela área do seu horizonte de eventos. Isso tem um significado extremamente fundamental. Quer dizer que existe uma densidade de informação finita na realidade. E é nesse ponto que o comprimento de Planck deixa de ser apenas um número pequeno, passando a representar a menor escala em que diferenças ainda podem ser distinguidas. Abaixo disso, o universo simplesmente não consegue mais manter a diferença física entre dois estados. Qualquer tentativa de diferenciar mais ainda exigiria uma energia tão absurda que, em vez de tornar a informação mais precisa, ela acabaria sumindo além do horizonte de eventos de um buraco negro. Nesse sentido, o comprimento de Planck é um bit do universo, o limite mínimo de diferença que pode ser fisicamente registrado. Nada menor do que isso pode existir. Falar sobre metade de um bit faz tanto sentido quanto tentar definir um estado que fique entre o sim e o não. Abaixo dessa escala, as diferenças deixam de ser distinguidas e acabam sendo apagadas. A realidade não se torna mais detalhada, ela simplesmente perde a capacidade de ser distinguida. Vamos pensar agora em uma analogia simples. Imagine uma tela. Vista de longe, a imagem parece suave e contínua. Mas se você se aproximar demais, percebe que ela é composta por pixels individuais. O motivo de não enxergarmos nada menor que um pixel não é porque a imagem seja ruim. É porque pixels menores simplesmente não existem. O comprimento de Planck é, por assim dizer, o pixel da realidade. Ele não é um fragmento de matéria, mas sim o menor limite em que ainda é possível existir alguma diferença perceptível. Acima dessa escala, o universo parece liso e contínuo. Mas ao tentar chegar mais fundo, a própria estrutura do espaço-tempo deixa de conseguir sustentar uma resolução maior. Nesse sentido, o comprimento de Planck é um bit da realidade, o menor volume no qual ainda se pode dizer isso é diferente daquilo. Abaixo disso, ruídos quânticos, gravidade e as flutuações do próprio espaço-tempo apagam todas as distinções. E é importante reforçar, isso não quer dizer que o universo seja um computador ou uma simulação. O que isso nos mostra é algo muito simples, que todo mundo físico tem um limite de resolução. O comprimento de Planck não é uma limitação técnica, nem reflexo de alguma fraqueza nossa. Ele é uma característica fundamental da própria realidade. Sem espaço no disco. Se continuarmos com a comparação entre a escala de Planck e os pixels, esse limite do pixel funciona como outra restrição inevitável da realidade. E isso não é apenas para evitar que alguém destrua o universo, não. É algo necessário para que o universo possa existir desde o início. Se não existisse uma escala mínima para distinguir diferenças, qualquer região do espaço poderia conter uma quantidade infinita de informação. As diferenças se refinariam sem fim, os estados se fragmentariam indefinidamente,
e as grandezas físicas perderiam toda a estabilidade. Em um mundo assim, partículas, campos e relações de causa e efeito simplesmente não poderiam existir, porque nada seria capaz de permanecer em um estado definido. O limite do pixel resolve esse problema de forma fundamental e elegante. Ele fornece à realidade uma resolução finita. Não é questão de ficar menor ou quase lá, é o fim da linha. Assim como não existe meio pixel em uma imagem, também não existe metade de um bit. É como tentar responder com meio termo a uma pergunta que só permite sim ou não. Isso não é uma limitação técnica, mas uma condição lógica. É justamente essa barreira que impede que a informação se aglomere infinitamente, que a causalidade fique instável ou que as leis entrem em contradição. A realidade se sustenta como um sistema coerente e consistente. A complexidade é permitida, mas o colapso lógico não é. Nesse sentido, o comprimento de Planck não é uma muralha nem uma proibição. É o menor passo possível onde as diferenças podem surgir, onde estruturas podem se formar e onde os eventos podem acontecer. É por isso que esse limite é tão fundamental. Ele não impede a compreensão, ele a torna possível. Ele não restringe a física, ele a protege de cair no vazio da incoerência. O comprimento de Planck não é o ponto onde o universo diz proibido ultrapassar, mas sim onde ele diz não há mais nada a distinguir depois disso. Um erro de descrição, não uma característica do mundo. Quando zeros ou infinitos aparecem nas equações da física, isso não significa que estamos lidando com estados extremos da realidade. Isso é, na verdade, um sinal de que o modelo usado ultrapassou seus próprios limites de aplicação. Não é uma propriedade da natureza, mas uma indicação da inconsistência na nossa forma de descrevê-la. Volume zero e energia infinita podem parecer limites naturais dentro da matemática, mas a física não é matemática. Na física, toda grandeza precisa estar associada a algum estado, ou seja, a uma informação concreta. O zero representa a ausência total de diferença. O infinito exige que possamos distinguir infinitos estados em um espaço finito. E nenhuma dessas ideias é compatível com uma realidade onde a informação tem densidade finita. Quando as equações da relatividade geral levam a uma singularidade com volume zero e densidade de energia infinita, isso não quer dizer que tal ponto exista de fato na natureza. Significa apenas que a teoria entrou numa região onde ela mesma já não é mais válida. Ela está exigindo algo impossível: comprimir infinitas diferenças em um lugar sem qualquer extensão espacial. O comprimento de Planck muda esse cenário de forma radical. Ele introduz uma escala mínima onde ainda é possível distinguir diferenças, e abaixo da qual a própria ideia de menor deixa de fazer sentido. Se existir mesmo um pixel mínimo na realidade, então um volume igual a zero é tão impossível quanto a existência de um pixel com tamanho zero. E se há um limite máximo para a densidade de informação, então falar em energia infinita dentro de um volume finito não é um cenário físico, é um erro lógico. Sob esse ponto de vista, uma singularidade não é alguma entidade estranha escondida dentro de um buraco negro ou no começo do tempo. É simplesmente o ponto em que o nosso modelo ultrapassa os próprios limites de validade. Um ponto onde insistimos em dividir e ampliar o que, por definição, já não pode ser mais dividido nem ampliado. Em outras palavras, o limite de Planck não está proibindo zeros ou infinitos. Ele apenas mostra que essas ideias deixaram de fazer sentido. Por isso, as teorias da física moderna têm cada vez mais tratado zeros e infinitos não como propriedades do mundo, mas como sinais de que estamos fazendo perguntas erradas. A realidade não tem obrigação de responder perguntas feitas com uma linguagem que não possui as palavras certas para descrever conceitos ou fenômenos ainda desconhecidos. E é justamente aí que o comprimento de Planck atua. Ele interrompe nossas descrições antes que elas caiam no absurdo. Esse é o verdadeiro significado profundo do comprimento de Planck. Ele protege não só a estrutura do espaço, mas também a coerência lógica da própria física. E se você achou esse vídeo interessante, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!